Eu estou ao vivo já, meu amor. Viu? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Amém. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo, abençoada noite a todos, que a bênção do Senhor seja abundante sobre a vida de cada um de vocês que nos acompanham em mais uma live. O meu desejo de verdade é que nessa hora o Espírito do Senhor, o Espírito do Evangelho possa ir aí onde você está e que nós possamos ser ricamente abençoados por essa presença que transcende barreiras, que transcende as distâncias, que não conhece impossibilidades. Esta palavra, este vernáculo impossível, o impossível, não faz parte do conhecimento de Deus. Deus não conhece este vernáculo, esta linguagem impossível. Isso Deus não conhece. O impossível está circunscrito às realidades dos mutáveis, dos passageiros, dos relativos. Mas Deus não faz parte do universo dos relativos. Deus é absoluto, é perfeito, é eterno, é inaudito, é incomparável, é magnífico, é extraordinário, é indescritível, é indizível. Deus está para além de toda a compreensão, para além de toda a capacidade humana de elucubrar, de pensar, de refletir, de dissecar. Deus é aquele que, a melhor das traduções judaicas, diz que Ele é aquele que não tem palavras para dizer. E é uma alegria poder falar do eterno, daquele que é o que Ele quiser ser, que é livre para ser o que bem desejar. Deus, Adonai, Yahvé, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. É dele que falamos,
é a Ele que adoramos, é a Ele que rendemos louvores, adoração, é a Ele que damos graças, é a Ele que confiamos nossas vidas, nossas existências, porque nele existimos, nele vivemos, nele caminhamos, nele todos nós subsistimos. É um prazer grande estar com você nessa noite. Creio que Deus vai falar ao seu coração de uma forma preciosa, maravilhosa, porque sempre que a gente se reúne em volta do Evangelho, sempre que o interesse do coração não já vem pré-condicionado pelo desejo do nosso coração, mas vem totalmente desadaptado de todo e qualquer interesse pessoal, quando a gente vem com o coração aberto, como as janelas da alma, sem querer condicionar a mente a querer ouvir o que queremos ouvir, mas estamos vindo com a mente aberta para ouvirmos o que Deus deseja semear em nossa mente. Quando a gente vem assim, o benefício é simplesmente extraordinário. Quando a gente vem a Deus desarmado, quando a gente vem a Deus sem nenhum tipo de pré-condicionamento das ordens dos desejos do coração, mas vem a Deus apenas como um lençol solto a se deixar guiar pelo vento do Espírito. Quando isso acontece, aí com certeza a surpresa do Evangelho chega trazendo bálsamo, lenitivo, pacificação, consciência profunda de fé, que é o que mais hoje em dia a gente precisa. A gente tem uma fé um pouco flutuante, sem raízes de conexões com aquilo que Deus tem revelado em sua palavra e que é revelado por meio de Jesus. Jesus é a revelação de quem Deus é em sua total essência, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, de tal maneira que ele é o Verbo, ele é o Logos. E se Jesus é o Verbo, ele é o Logos, então em Jesus está toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus está em Jesus, de tal maneira que a completude, a plenitude, a máxima da palavra está em Jesus, no jeito como ele andou, como ele viveu, como ele tratou, como ele reagiu, como ele interagiu, quem ele brigou, quem ele abraçou, quem ele incluiu, quem ele de alguma forma excluiu em termos de comportamento e de reprovação a alguma atitude. Tudo isso é palavra de Deus para a vida, o jeito como ele andou, viveu, tratou, amou, se relacionou, a maneira como ele lidou com falsidade, com os inimigos, com os perseguidores, tudo isso é senha, é palavra de Deus para a gente aprender o caminho da verdade. Se você me perguntar, pastor, o que é um homem de Deus? Jesus. E o desejo de Deus é que eu e você sejamos como Jesus. Não é que você se pareça com Roberto Justus, não é que você se pareça com um gerente de uma empresa multinacional, é que você tenha o jeitão de Jesus, é que você se pareça com ele, porque Deus disse a respeito de Jesus: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus nunca disse que tem prazer em Moisés, em Elias, em Eliseu. Ele disse: eu tenho prazer em Jesus, nele está o meu total prazer. De tal maneira que quando vivemos como Jesus, ou procuramos imitar a Jesus, a gente passa a viver de uma maneira que de fato agrada a Deus. E a vida de Jesus agradou tanto, trouxe tanta alegria ao coração de Deus, que a alegria e o prazer que Jesus trouxe ao coração de Deus foi tão forte, que Jesus agradou o coração de Deus a meu respeito, a teu respeito, de tal maneira que eu não preciso entrar nessa neurose
né, evangélica de querer agradar a Deus, porque o coração de Deus já está agradado. Jesus agradou o coração de Deus a meu respeito. Deus está agradado a meu respeito, porque o que Jesus fez agradou o coração de Deus. Porque não havia nenhuma liturgia, homilia, sacramento, obras, mortificações, sacrifícios. Não havia nada capaz de agradar, de satisfazer a justa justiça de Deus. Mas quando Jesus se entrega no meu lugar, no seu lugar, e recebe sobre ele mesmo, no deserto opaco do Calvário, a sentença da santa ira de Deus que deveria cair na minha cabeça e na tua cabeça, mas caiu sobre a cabeça do inocente Filho de Deus. Quando isso acontece, Deus se agradou de tal maneira que a Bíblia diz que ele se reconciliou com o mundo. Você já ouviu isso? Deus se reconciliou com o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, mas nos dando o ministério da reconciliação, a saber que se anuncia em toda parte, que os homens se arrependam e venham para os braços encantados de Jesus de Nazaré. Esse é o Evangelho, esse é o espírito do Evangelho. É saber que Deus me quer bem, não porque eu consegui, numa barganha de performaticidades religiosas e pessoais, chegar por mim mesmo a um nível de beatitudes que trouxe o favor de Deus para mim, não. Mas o favor de Deus vem sobre mim, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. De tal maneira que o coração de Deus está satisfeito, o coração de Deus está alegre a meu respeito, porque Jesus agradou o coração de Deus. Jesus advogou-me diante do próprio Deus e recebeu de Deus a justiça que deveria cair na minha cabeça. A ira contra o pecado que deveria vir sobre mim foi sobre o Filho. E o Filho recebeu o pagamento das nossas dívidas, dos nossos pecados. Ele rasgou a cédula que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, e ele triunfou na cruz, expondo todo principado e potestade à vergonha, despojou todos os poderes e nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, de tal maneira que hoje eu já sou em Cristo que eu ainda vou ser. Eu não posso olhar para a minha vida devido a alguma ambiguidade ou fraqueza e achar que isso significa o que eu sou diante de Deus. O que eu sou diante de Deus não tem nada a ver comigo mesmo, tem a ver com o que Jesus fez. Até porque Deus jamais aceitaria a oferta humana de nenhum de nós. Deus não aceita você, Deus aceita Jesus. Deus aceitou Jesus. E Deus aceita você porque Jesus pegou a mim, pegou a você e levou sobre ele, de tal maneira que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, os quais não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida que nos libertou da maldição do pecado e da lei. Quando a Bíblia diz assim que não andam mais segundo a carne, as pessoas nunca entenderam até hoje o que Paulo quis dizer ali. O andar segundo a carne
é andar sobre qualquer presunção religiosa que tente se auto-justificar diante de Deus sem Jesus. Estar na carne, para Paulo ali, em Romanos 8, não é só praticar obras licenciosas, libertinas, se entregar à carnalidade no sentido mais conhecido da palavra. Mas quando Paulo escreve, ele escreve o evangelho aos judeus que estavam em Roma, convertidos a Jesus, e ele diz também na carta aos Gálatas que o conceito de estar na carne não é apenas aquele conceito de obras da carne, mas toda tentativa de se chegar a Deus por meio de liturgias, de homilias, de obras pessoais, de justiças automeritórias, tudo isso é estar na carne. Mas quando você está em Cristo, aí você está no Espírito que nos liberta da lei, do pecado e da morte. Então isso é extraordinário e as pessoas precisam ouvir, conhecer, precisam entender que estar na carne não é apenas o conceito da libertinagem, mas toda tentativa de, por meio de justiças meritórias pessoais, de obras de mortificações e de tentativas de, por meio de uma supra-espiritualidade, se achegar a Deus, é carne. Quando os cristãos da Galácia começaram a retroceder e colocar no bojo do Evangelho coisas relacionadas à lei de Moisés, Paulo disse: vocês corriam bem, vocês estavam bem, mas quem foi que transtornou os vossos caminhos, querendo fazer vocês se aperfeiçoarem na carne? Paulo chama essa busca ceticista judaica de tentar unir a lei ao evangelho de tentativa de gente que quer se aperfeiçoar na carne. E como é que alguém pode se aperfeiçoar na carne se o conceito de carne na cabeça evangélica ficou circunscrito a apenas o que tange as obras da carne, a prostituição, a inveja, a glutonarias, a iras, a contendas? Só que as pessoas não percebem que a amplitude do conceito do que é carne não vai apenas nesta esfera no que diz respeito àquilo que é obras licenciosas, libertinas e arbitrárias, mas tem a ver justamente também com essa tentativa de colaborar, de tentar ajudar a Deus. Como Paulo diz que todos aqueles que tentam ajudar a Deus são comparados a Agar com Ismael, e Paulo diz que Agar com Ismael é o Monte Sinai, que é o monte da lei, que está todo mundo acorrentado debaixo de sentença. Porque o que é Agar? Agar é a mulher com quem o Abraão e a Sara tentou dar um jeitinho e ajudar a Deus na concreção da promessa. Quando Abraão recebe de Sara a ideia, dorme com Agar, é o seguinte: não, Deus não disse bem isso que ele quis dizer. Dorme com Agar, vamos dar uma mãozinha para Deus, vamos ajudar a Deus a cumprir a promessa. E ele dorme com Agar e gera um menino chamado Ismael, que é o pai dos árabes. E você vê que até hoje tem guerra entre judeus e árabes. E Paulo, usando de forma figurada essa expressão, falando aos Gálatas, ele diz que o Monte Sinai, que é onde foi dado a lei, é uma representação de Agar e de Ismael. E ele diz que estão em escravidão, porque querem ajudar a Deus. O Sinai é o homem tentando se auto-salvar por meio de sua observação à lei. E diz: olha, mas o Monte Sião, Sara com Isaac, é que são os filhos da promessa. E quem são os filhos da promessa? São os filhos da total impossibilidade dos recursos humanos. Porque quando Deus resolve dar um filho a Abraão, Abraão já estava sem dente, já estava velho, a Sara já estava engilhada, envelhecida.
Deus esperou esvair-se todos os recursos e potências humanas das possibilidades físicas de Abraão e de Sara. Quando você percebe a historicidade da multiplicação da linhagem de Israel no meio dos patriarcas, o que você vai ver é que quando Deus promete a eles serem pai de uma grande nação, Deus abre uma clínica de esterilidade. A Sara é estéril, todas as esposas dos outros foram estéreis, a de Jacó, e assim vai. Deus vai abrindo clínicas de esterilidade para mostrar que não é a força humana, que não é o recurso humano, que não é a performaticidade humana que vai gerar essa possibilidade de trazer Deus ou de se achegar a Deus. Tipo o que se pensa quando se faz boas obras, como se as boas obras fossem uma espécie de tijolos de uma torre de Babel evangélica, onde os homens querem se achegar a Deus por suas próprias produções, evangelicográficas, vamos dizer esse neologismo aí. Mas bem, consideradas estas considerações preliminares, eu queria falar outra coisa. Eu sei que eu já falei demais, e não me pergunte por que eu falei. Eu fui falando, mas em suma o que é importante é que o coração de Deus está agradado a seu respeito. O coração de Deus está agradado a seu respeito, não porque você fez coisas boas hoje. Não, isso é bom, mas o coração de Deus está agradado a seu respeito, porque Jesus agradou o coração de Deus, e o coração de Deus está aberto para você. Isso é extraordinário. É tanto que quando Jesus morria, um soldado perfurou o lado de Jesus, justamente ali o coração, e saiu ali do lado de Jesus água e sangue, ou melhor, sangue e água, a sequência é essa. Abriu-se uma fenda aqui no peito de Jesus e saiu sangue e água. O sangue saindo do coração, a água saindo do miocárdio, uma bolsa que fica embaixo do coração, explodiu e jorrou uma fonte que saiu do coração de Deus, e aquela fonte está ali aberta, a rocha ferida de Meribá. Aí você vai ver Deus transformando essa rocha lá no Antigo Testamento, essa fenda na rocha, jogando água para Israel beber no deserto. Você vai ver essa fenda lá quando Moisés põe o olho na fenda da rocha e ele vê Deus pelas costas. Você vai ver essa manifestação quando Jesus nasce numa estribaria que não era uma barraca de sapê ou de palha de coqueiro, era um buraco, era uma fenda feita na rocha, onde os pastores abrigavam os rebanhos nas vigílias da noite. Então a Escritura Sagrada, ela tem como métrica principal Jesus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Ele é o líder maior do que Moisés, ele é o sacerdote maior do que Arão, ele é o guerreiro mais valente do que Josué, ele é o profeta maior do que Elias, ele é um homem mais forte do que Sansão. Ele é o amigo mais chegado do que Jonatas. Ele é o homem ideal da antropologia, é o Deus ideal da teologia, é o número da multiplicação perfeita, ele é a estrela da astronomia, ele é a rocha da Tá falhando aqui. Opa, voltou. Tá falhando aqui, Cascavel chovendo. Tá falhando um pouco. Mas o texto que eu queria deixar, se é que dá tempo, já falei 24 minutos, mas eu queria deixar aqui um texto
Mateus capítulo de número 5, versículo 13. Mateus 5 e 13 nos diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. Esse texto que Jesus fala para nós, vós sois o sal da terra, se vocês perderem o sabor, vocês só vão servir para serem pisados pelos homens. Esse texto diz a respeito do que nós somos, do que nós devemos ser, de onde nós devemos estar e de como nós devemos nos expressar. Esse texto tem a ver com quem nós somos, com o que nós devemos ser e de que maneira nós devemos nos expressar na sociedade. Vós sois o sal da terra. A primeira pergunta é: vós sois, de quem é que Jesus estava falando? Para quem é que Jesus está dizendo vós sois o sal da terra? Quem são estes? Que pessoas são essas para quem Jesus está chamando de sois o sal da terra? Estas pessoas a quem Jesus chama de sal da terra são seus discípulos. Não são necessariamente cristãos, ou reformados, ou pentecostais. São discípulos de Jesus. Gente que faz de Jesus a meta do ser, a meta do se autotransformar, a imagem de Jesus. Quem são estes? Os seguidores de Jesus. O texto diz no contexto, no versículo 25 do capítulo 4: e seguiam-no grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, assentou-se e aproximou-se dele os seus discípulos. Olha só, essas pessoas a quem Jesus está chamando de sal da terra eram as multidões, gente desacreditada, gente de vida arrasada, gente de vida quebrada, gente marcada por desilusões, por tristezas, gente que não tinha nenhuma espécie de pedigree, porque era gente da Galiléia, era gente de Decápolis, que era aquelas 10 cidades de onde tinha o Gadareno, né? A Galiléia dos gentios. E Jesus está chamando essa gente desprovida de nobreza, de sal da terra. Mas não é simplesmente só porque eles eram multidões de gente seguindo Jesus. É porque eles estavam enquadrados no padrão do cidadão dos céus. Eles eram pobres de espírito, eles eram aqueles que choravam, eles eram os humildes, eles eram aqueles que tinham fome e sede de justiça, eles eram misericordiosos, eles eram os puros de coração, eles eram os pacificadores, eles eram aqueles que tinham um padrão de vida que gerava insurreições contra eles, eram perseguidos como os profetas também eram. Estas são as pessoas a quem Jesus chama de sal da terra. Não é levantar a mão e dizer que é evangélico, é ser um seguidor de Jesus a tal ponto que eu me torno um sinal desse padrão celestial andando na terra. Eu me torno, a partir de mim mesmo, da minha existência, das minhas atitudes, um sinal de um novo mundo, o sinal de um mundo novo, o sinal andante do reino de Deus. Eu passo a ser um sinal do reino que virá. Eu passo a ser, a partir de mim mesmo, na minha maneira de viver, de ser, de tratar, um sinal do novo mundo, do mundo que virá no porvir. Quando for removidas as injustiças, as dores, as calamidades da terra, quando chegar esse tempo, nós estaremos lá, mas nós já somos hoje um sinal deste mundo que virá. E é por isso que Jesus chama disso: vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para nada mais presta senão para ser lançado fora. O interessante é que até hoje os estudiosos dizem que é impossível o sal perder o sabor. O sal não perde sabor, é contra a natureza do sal perder o sabor. Mas haviam processos de acumulação de sais ou de sal que se recusava a ter utilidade, e eles iam ficando tão juntos que eles iam petrificando, e esse sal que ficava pedrificado, que se tornavam pedras de sal, tipo uma mulher de Ló da vida, esse sal que se petrificava, tinha muito nas estradas ali próximas do Mar Morto. Eles tiravam aquele sal que se petrificava e eles jogavam nas estradas para pavimentar as estradas. Eram usados nas estradas e as pessoas passavam ali nas estradas pisando aquele sal que havia se tornado grosso, que de tão inútil que havia se tornado, havia engrossado e se tornado uma coisa animalesca, totalmente contrária à utilidade que ele deveria ter. Foi por isso que Jesus disse que se o sal perder o sabor é porque aconteceu alguma coisa muito doida com o sal. É porque deu uma louca no sal, o sal partiu para uma coisa totalmente louca. E o que Jesus estava dizendo era que toda tentativa de ser o que nós não fomos chamados para ser é o caminho para perder o sabor. Quando eu não me contento, não me alegro em ser o que Jesus chamou-me para ser, e eu parto para tentar ser uma outra coisa, isso é animalidade total, a natureza do meu chamado. Eu fui chamado para ser sal. O que Jesus está dizendo é: vocês não vão funcionar com as mesmas categorias dos significados de Roma, dos impérios, das construções dos poderosos, dos ricos, dos milionários. Vocês não foram chamados para terem ou exercerem as coisas por meio da força, do domínio, do controle, da riqueza. Vocês não foram chamados para se impor verticalmente. Não. A lógica do reino não é poder, não é grandeza, é discrição. A lógica do reino é misericórdia, é compaixão, é perdão, é virar outra face. O que Jesus está dizendo é: nós não fomos chamados para governar, nós fomos chamados para servir. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz: vocês são o sal. Ele está dizendo: vocês não foram chamados para serem poderosos no que diz respeito ao entendimento de grandeza do mundo materialista. Vocês foram chamados para servir. Marcos 10:42, Jesus disse isso aos discípulos: os reis da terra dominam sobre vós, mas vocês não serão assim. Vocês não serão desta forma. Antes, o maior entre vocês será aquele que serve. Vocês são sal. E eu pergunto: quem aqui come sal? Ninguém come sal. Você sente o sabor do sal, mas você não o vê. Você já viu alguém comer uma picanha e dizer assim: que sal gostoso? Você já viu alguém comer um bife acebolado e dizer: que sal gostoso? Você já viu alguém comer um peixe frito e dizer: que peixe gostoso? Não, que sal gostoso. Não, você diz: que peixe gostoso. Você diz: que carne gostosa, que picanha gostosa. Mas sem sal, nem tem picanha gostosa, nem tem peixe gostoso, nem tem bife gostoso. Porque o que dá sabor à carne, ao bife, a qualquer outra coisa é o sal, mas ele não aparece. Então nós não fomos chamados para buscar essa notoriedade mundana, das luzes de ribalto, das grandezas e dos aplausos sociais. Não. Nós fomos chamados para que estes sinais do reino de Deus sejam vistos em nós, sem que a nossa imagem tenha que ser promovida.
A gente é sentido sem se tornar celebridade. A gente é percebido sem ter que, de alguma maneira, se tornar poderoso à luz deste mundo. O problema de hoje é que as pessoas querem que o Brasil se impressione com a igreja e não com o Senhor da igreja. A igreja que antes revelava os segredos do céu, agora quer revelar e buscar e granjear as riquezas da terra. O que é que significa ser sal? Em primeiro lugar, significa que nós não podemos desprezar nossas raízes. Nós não podemos virar as costas aos princípios que nos nortearam até aqui. Me diga uma coisa, nós vivemos num tempo do fluxo, como profetizou o filósofo Heráclito, que tudo muda. Mas olha, já tem mais de 6.000 anos de civilização e tudo muda menos o sal. O sal é o mesmo em todos os tempos e em todas as épocas. Sabe o que isso significa? Que nós, como cristãos, não devemos perder as conexões com as nossas identidades, com as nossas raízes. Nós temos que ser sal. Não, é sal, não é pimenta. Tem umas pessoas que querem ser pimenta do reino, né? Não é para ser pimenta do reino, não, é sal. Não é para ser açúcar do reino, é sal. Não perdermos essa identidade com as raízes da historicidade bíblica, né? Aquela palavra de Paulo a Timóteo: eu lembro da tua fé não fingida, que é a fé que esteve em tua avó, em tua mãe. Perceba que essa conexão, este fio de prata que nos conecta a aqueles que em verdade Deus levantou no passado, tem que ser mantido no nosso hoje. Nós não podemos perder essa identidade de nos transformar em outras coisas. Nós somos sal. Amigo, é para ser sal. Não é para ser purpurina, não, é sal. A segunda coisa que o texto nos ensina é que não podemos perder a simplicidade. O sal é simples demais. Você quer ver como o sal é simples? Você vai no supermercado e você acha facilmente a prateleira do arroz, do feijão. Você acha facilmente, mas para achar a prateleira do sal é uma luta. Você já viu, eu já vi esposas, mulheres reclamarem do preço do feijão, do preço do arroz, do preço do macarrão, mas eu nunca vi nenhuma mulher reclamar do preço do sal. O sal é sempre o mesmo, nunca muda, né? É interessante que o sal dá sabor, mas não aparece. E quando ele aparece demais, aí estraga a comida, dá dor de cabeça, sobe a pressão, é um estrago total. Não confunda luz com brilho, nem sal com purpurina. Nós adoramos a Deus e o sal, ele só dá um sabor sem aparecer. Em último lugar, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, Jesus está dizendo que nós não podemos perder o sentimento de missão na vida. De missão na vida. De missão do mundo. Vocês são o sal da terra. Aí eu vejo cristãos dizendo que não pode ir numa praia, não pode ir num restaurante, porque o mundo é mau, o mundo está em trevas. Só que o chamado da igreja não é um chamado de anjo para as estrelas, é um chamado para a terra, é um chamado para o mundo. Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. O sal, ele não existe para si mesmo. Ele não existe para enfeitar prateleira. O sal existe para gastar-se. O sal não quer se autopreservar. O sal vem para se gastar, para se jogar na vida. E o sal não busca se auto-saborear a si mesmo em um narcisismo saudosista. Não. O sal não se autodevora. O sal dá sabor a outras existências que não têm por si mesmas o sabor que somente o sal consegue dar. O sal é um elemento para gastar-se. Sal não foi feito para ficar preso, armazenado dentro da saleira. É interessante que
Alguns pensadores puritanos, nos períodos mais antigos, diziam que quando Jesus disse: vocês são o sal da terra, a luz do mundo, quando Jesus disse isso, Jesus falou ali no monte próximo à comunidade dos essênios. E os essênios eram extremamente legalistas com a lei, eles tinham um padrão de exigência, as normas da lei tão grande que em dia de sábado eles sequer iam no banheiro, porque não podiam obrar. Em dia de sábado, perdão aí, viu? Mas eles, os essênios, eram extremamente rígidos, legalistas, cristalizados, e eles se intitulavam os filhos da luz, mas uma luz que não servia para nada, porque eles nunca vinham na cidade, eles viviam no deserto, trancafiados em seus guetos, em seus muros protetores, com medo das contaminações, das relações na sociedade, e se diziam filhos da luz, mas não tinham nenhuma utilidade. E aí Jesus vem e diz: não, vocês não podem ficar escondidos debaixo da cama, vocês foram chamados para entrar na vida, na existência, e dar um sabor aonde quer que vocês sejam lançados. Seja em que tipo de carne vocês tiverem que se relacionar, vocês vão dar sabor. E o ambiente onde vocês chegarem vai se tornar um ambiente bom, porque vai evitar a putrefação das coisas negativas ao redor de vocês, porque vocês serão o equilíbrio, vocês serão o tempero que vai conservar. Então, esta missão da igreja, ela tem pelo menos duas missões: o sal arde e ele ilumina. O sal arde e a luz ilumina. Então, meu amigo, você foi chamado para ser o sal da terra, não é a pimenta do reino, não. Eu queria que você pensasse nessa palavra e que Deus abençoasse ricamente a sua alma. Obrigado aí o Marciano Torres, João Ferreira e família, Cristiane Silva, Sandy, Sulamita, Cristiane, João Ferreira, Evandro, Charliane, João Ferreira, Nando, Espaço lá define-se, o Nando Silva, quem é mais aqui? Lide Cícero, vamos lá o pessoal, o Victor, Natan, Moisés, Vicente Brasileiro, meu primo, Deus abençoe, Nando Silva, João Ferreira, Valesca Veras Vasconcelos, Francisco Edson Ferreira, Edinho e Laís, um abraço Edinho e Laís, Deus abençoe, Patrícia e Pedro, Milena de Cascavel, Maria Doutor Iná, que Deus abençoe, Barbearia Fígaro, Gleidson Lima, Deus abençoe, Lindomara, meu amigo doutor Wiron, José Wiron, doutor, que vai botar uns dentes na minha boca, porque meus dentes é pequeno, meus dentes não aparecem, ele vai botar uns dentes em mim grandes, que eu vou aparecer com os dentes aqui grandes. Vicente Brasileiro, Deus abençoe, Claudemir, Deus abençoe, saudade também, Vicentinho, Mílio Lima, Keila Maria Benício, Guerra e Keila, Deus abençoe, Guerra, Larissa, Deus abençoe Larissa e Gabriel, Cristiane Silva, Evandro e Charliane, o Senhor é uma bênção, amém, ore por nós, Deus abençoe. Quem é mais aí? Eu vi agora há pouco ali, eu estava revendo aqui as mensagens, eu vi o pastor Roberto Santos, Leilson Silva, Nando Silva. Rapaz, se o pastor Roberto Santos estiver aí, meu amigo, um abração. É um grande pregador do evangelho, um homem que eu admiro muito e conheço de muitos anos, viu? De muitos anos, pastor Roberto Santos, uma bênção. Ednildo, Deus abençoe Ednildo, Alice Castro, Charliane, Meire Souza, Paz do Senhor Meire, muita gente boa de Deus aí acompanhando essa live. Que Deus possa abençoar ricamente. É o Diego, abraço Diego. Deus abençoe aí poderosamente, Diego. Prazer estar com vocês. Nando Silva, pastor, ore aí. Amém, Nando. Celina, Deus abençoe Celina.
Ô Iro, não faça isso não, Iro. Daqui não tem mais para onde engordar não, Iro. Eu já engordei tudo que tinha para engordar. E quando a trombeta tocar, eu não vou subir com um corpo gorduroso, é um corpo glorioso. Aleluia, Jesus. Irmão Francisco, da zeladoria da sede, Deus abençoe, irmão Francisco. Paz do Senhor, varão de Deus. Amém, irmã Celina. Gente, vou ficando. Abraço da irmã Bárbara. Darei um abraço da irmã Bárbara, está ali segurando os 2 meninos. É uma bênção. Amém, irmãos do Coqueiro. Também saudade de vocês, rapaz. Saudade de todo mundo. Saudade dos cultos na igreja. Saudade de todos vocês, viu? É bênção. Amém. Estamos orando pelo pastor Samuel Machado, que foi diagnosticado aí com Covid, com essa pandemia, essa doença terrível. Vamos orar pelo pastor Samuel, vamos estar orando por ele, tá bom? Vamos estar orando todos nós pelo pastor Samuel Machado, nosso amigo, que teve aí mal com esse negócio do Covid-19. Vamos estar orando por ele e orando uns pelos outros, que é bom, queridos? Deus abençoe, Pai do Senhor Elizabeth. Amém, meu irmão. Amém, irmão Roger, Pai do Senhor. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar agora juntos. Quando você estiver aí, chamo você para a gente orar juntos. Senhor meu Deus e Pai, Deus de paz, Deus de amor, por meio de Jesus nós nos achegamos a Ti. Eu te agradeço, meu Deus, nessa noite, por Tua palavra, que desceu sobre nós, suave como o orvalho das pérolas, que faz crescer e adubar a nossa fé, para que ela cresça mesmo em meio a tantas notícias negativas e ameaças invisíveis deste tempo tão difícil que o mundo passa. Mas a Tua igreja está guardada em Ti, e o nosso coração por isso não se turba, porque nós não somos como os demais homens sem esperança. Quando todas as flores do jardim se murcharem e todos os rios caudalosos se secarem, o nosso coração bate com uma esperança que transcende a todas as questões da materialidade. Nós cremos e esperamos novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça e onde o seu trono será estabelecido como a base de sustentáculo de um novo tempo, onde a criança brincará com o urso e com o leão, e o boi comerá paia com o leão e com o leopardo. É assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Prazer estar com vocês. Fiquem na paz, oremos uns pelos outros. Muito obrigado pela companhia e vejam de novo a mensagem. Um abraço, meu querido Giliard Sampaio, saudade de você. Um dia vamos nos encontrar, saudade forte aí de vocês, viu? Um abração grande aí a todos os irmãos aqui de Cascavel, de Fortaleza, pessoal da Paraíba, o pessoal que nos acompanha sempre aí. Que Deus abençoe, eu vou ficando por aqui e que Deus possa continuar abençoando. Um abraço, Gileardo. Estamos finalizando a live. Saudade de você, viu? Como dizia um amigo meu, saudade é palavra doce que traduz tanto amargor. Saudade é como se fosse o espinho cheirando a flor. Deus abençoe. Fiquem na paz. Boa noite. Paz do Senhor.